Galera, nesse vídeo aqui, vamos apresentar para vocês o Igor. O Igor é um outro mentorado nosso aqui da mentoria, que tem 2 anos de experiência, trabalha com full stack e hoje em dia está tirando um salário de 7 não, US$ 6.000 mensais. Eu queria que você apresentasse aí, Igor, e conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho do que tu faz. Fala galera, meu nome é Igor, tenho 23 anos, natural daqui de João Pessoa. Como o Tarcísio falou, eu trabalho como full stack, tem cerca de 2 anos, comecei a trabalhar em 2023, ali por julho. Primeiro eu comecei com back-end, mas ao longo do tempo fui pegando demandas front, e aí terminei me consolidando como full stack aqui. A minha stack é Node, React, a famosa stack ali do JavaScript e TypeScript. E hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco aqui da minha história com vocês, com o Tarcísio aí, que me ajudou bastante. E é isso. Vamos lá. Boa. Conta aí, hoje em dia tá trabalhando para qual empresa, de qual país, como é que tá sendo isso aí? Hoje eu trabalho para uma startup lá de São Francisco. Nós trabalhamos com alguns documentos ali na parte jurídica, então a gente trabalha ali com LLM, com toda a parte de IA que facilita o trabalho de algumas empresas de advocacia lá dos Estados Unidos e do Canadá também. Da hora, da hora. E, tipo assim, hoje, antes de falar dessa startup que tu tá trabalhando, antes disso, trabalhar aqui no Brasil, tu trabalhava, o que que tu fazia? Tu tava trabalhando com o quê? Como é que era teu contexto? Hum? Tá. O meu último trabalho no Brasil, antes de conseguir um trabalho na gringa, foi trabalhando como full stack numa startup lá da parte sul do Brasil, que é a Comunica. É uma startup que ela ajuda diversas empresas, assim, então já era uma startup assim consolidada, porque ela ajudava empresas grandes como McDonald's, King. Então eu trabalhava lá mais como back-end, mas também tinha uma função full stack. Então era mais criando microserviços e criando, facilitando a comunicação entre eles. Era um sistema que a gente trabalhava na comunicação enviando, como posso dizer, comunicados para os funcionários das empresas. Então era uma startup B2B, business to business. Então eu participava todo esse processo lá de ligar os microserviços, criar novas features, inventar novas dinâmicas para melhorar a nossa infraestrutura e tudo isso mais. Da hora. E a pergunta que não quer calar, como, cara, que tu conseguiu, com 2 anos de experiência, um job de US$ 6.000? E US$ 6.000, para convertendo na cotação atual por real, dá mais ou menos uns R$ 35.000 por mês, 32, R$ 35.000 por mês. Conta aí, como que tu conseguiu, como é que foi isso? Explica um pouquinho essa trajetória. Cara, então, quando eu trabalhava aqui no Brasil, eu tinha dois trampos. Eu trabalhava dois PJs, então eu trabalhava na Comunica e trabalhava em outro, que era a Tech 19. E aí, eu tava ficando um pouco sobrecarregado e eu tava me sentindo um pouco estagnado, cara. E assim, eu tava trabalhando muito e eu me via ganhando um salário menor, eu pensei que eu merecia um pouquinho mais. Então eu tive que largar um trabalho, já tenho uma grana, larguei o trabalho, entrei na mentoria. Quando eu falei, pronto, agora eu vou começar a aplicar pra fora. Eu aplicava pra fora, mas eu não tinha nenhum resultado. Então eu pensei, tô fazendo alguma coisa errada, porque eu tenho um inglês, mas eu não sou chamado nem pra entrevista. Então eu falei, vou ter que ir atrás de alguma coisa. E aí eu vim até a mentoria do Tarcísio. Na verdade, eu conversei com o Thiago, que foi um dos preceptores que me ajudou bastante. Eu falei, pô, Thiago, eu tenho muito pouco tempo de experiência, eu sei fazer as coisas, eu desenrolo na hora que eu consigo o trabalho, mas eu não consigo chegar nem na entrevista. E eu não sei nem se eu tenho a condição de pagar a mentoria. E aí o Thiago falou comigo, falou, pô, Igão, tenho esse plano aqui pra você. Dada a sua história, eu acho que você é um cara que consegue se desenvolver muito rápido, se adaptar, e você vai conseguir entrar. Vamos fechar com a gente? Eu falei, tá. Então eu até liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu vou ter que dar uns 2 passos pra trás aqui, vou ter que investir nisso aqui. Ela falou, não, meu filho, a gente segura as pontas e você vai pra essa mentoria. Dividi o valor da mentoria lá e entrei pra mentoria do Tarcísio. E aí foi quando eu participei das aulas de inglês, eu mudei totalmente meu LinkedIn, entendi as estratégias de aplicar e falei, beleza, agora vamos aplicar lá pra gringa. E aí depois de um mês aí aplicando, todo santo dia, cara, todo santo dia fazia aplicação, fazia entrevista, fazia teste técnico, falhava, recebia não. Acho que eu recebi uns 200 nãos pra receber pelo menos um sim. E aí eu consegui a minha primeira vaga na gringa, que não era o que eu queria, não era o salário que eu desejava, mas era a minha porta de entrada para lá. E foi com essa porta de entrada que depois de 8 meses de trabalho eu consegui essa oportunidade de trabalhar hoje na BigQuest, com esse salário, com coisas que eu já almejava. Muito top. Então, tipo, essa foi tua segunda oferta que tu recebeu. Tu Isso. recebeu a primeira oferta, e aí tu começou a trabalhar lá pra fora. Aí depois de 8 meses, tu conseguiu essa segunda oferta
nesse salário de 6K. Isso mesmo. E, tipo, às vezes a gente acha que, pô, eu não tenho tempo de experiência suficiente. Às vezes até a pessoa tem inglês, né? Tipo assim, pô, eu tenho 1 ano, 2 anos de experiência, tenho um inglês bacana, tenho um inglês legal. Só que a pessoa, tipo, acha que falta experiência, a pessoa às vezes acha que tá faltando algum conhecimento técnico. O que que tu tem a dizer pra gente que acha isso, que pensa dessa forma? Cara, eu acho que você tem que ter um pouco dos dois mundos, assim. Se você se dedicar à parte técnica, você tiver essa experiência técnica. Tipo assim, eu tenho 2 anos de experiência, mas já passei por 3 startups, 4 startups. Então você tem que, tipo, aprender código de diferentes maneiras que cada um fazia o código. Então isso aí vai juntando a sua bagagem. E em relação ao inglês, cara, eu acho que a gente superestima muito o inglês lá de fora. Tipo assim, a gente acha que você tem que ser fluente, até a forma que você fala, você tem que ter o sotaque. Não, cara. Eu acho que você falando de uma forma que eles entendam, tipo assim, você pode falar até devagar, é até melhor você falar devagar, porque você entendendo e você conseguindo falar, explicar suas dúvidas para eles, então já facilita tudo. E hoje é muito fácil você ter essa noção, porque você tem IA ali para fazer suas perguntas em inglês, você tem IA para corrigir suas frases. Eu acho que todo dia, quando eu vou mandar alguma mensagem para meu CEO, para meu CTO, para alguém, eu coloco ali no chat GPT, eu falo, pô, corrige aqui, vê o que tá errado. E com isso aí eu vou aprendendo as coisas. Nas deles também, vocês têm a ferramenta lá de... Tem até algumas IAs que facilitam bem mais, mas eu, tipo, por exemplo, eu uso as legendas lá do Meet mesmo. E tem hora que eles vão falando, né, e acaba se empolgando e vai falando muito rápido. Então você perde alguma palavra ali despercebida. Mas hoje, com a tecnologia mesmo da gente, a gente consegue ter um avanço muito grande. Da hora. Às vezes a gente acha que precisa de muito inglês, o que o pessoal lá de lá vai se importar com o sotaque da gente, ou a pronúncia que a gente, enfim, a gente tem esquecido alguma palavra, mas nem isso, né? Às vezes é mais entender, tipo assim, você conseguir entender o que eles estão passando para você, e você também saber explicar o que você está pensando, saber explicar o que que tu acha, né? O que que tu tá achando daquilo ali, né? E saber passar as atividades que tu tá desenvolvendo, né? E saber passar isso pro pessoal. Isso às vezes conta mais do que tipo, o teu inglês perfeito, enfim, coisas assim, né? Eu Sim, com queria certeza. que tu falasse também, tipo, tu falou que fez 200 aplicações pra tu conseguir tua primeira vaga, né? Tipo, às vezes esse processo é muito frustrante, né? Então, tipo assim, 200 aplicações pra ter um sim. Como é que foi essa parte da resiliência pra tu, de continuar aplicando, continuar indo pras entrevistas? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho por achar que não são boas o suficiente, acham várias coisas diferentes, mas como é que tu se manteve resiliente mesmo sendo tanta negativa? Uhum. Cara, eu acho que por eu ter entrado na mentoria, eu pensei, pô, vou fazer valer a pena isso daqui, porque eu tô fazendo um sacrifício muito grande para isso. E no momento das aplicações, assim, você vai recebendo não, e acho que especificamente pro meu caso, pelo meu pouco tempo de experiência, vinha aquela dúvida, né? Então não é a hora de eu fazer isso, porque eu falhei em técnica, é normal você falhar em alguns testes técnicos. Eu pensei, caramba, eu acho que eu posso até não ter experiência. Mas tinha outros testes técnicos que eu chegava muito perto ali. Eu falei, pô, aqui eu me garanto nessa parte aqui. Tipo, as pessoas, quando conseguem me escutar aqui, me vendo em entrevista, elas nem ligam pro meu tempo de experiência. Elas ligam pro que eu já trabalhei. Porque, tipo assim, às vezes não é nem quantidade, é a qualidade, né? Então, tipo assim, eu acho que foi uma parte muito importante eu não me deixar abalar por isso. Porque tinha vez que, obviamente, você vai dormir frustrado. Pensa, caramba, velho, eu apliquei 10 vagas hoje, eu não recebi um retorno. Ou quando eu recebo o retorno, eu não consigo passar na entrevista. O que tá acontecendo? Será que sou eu? Não, velho, isso é só questão de tempo. Você vai ver recrutador sumindo, não respondendo mais você. Você vai ver resposta de entrevista e depois ninguém fala mais com você. Você não tem nenhum feedback. Mas eu acho que isso aí, tipo, isso acontece no Brasil também, cara. Tipo, a gente só tá participando de entrevista em novas línguas. Então, eu acho que essa parte de aplicação, eu acho que você só não deve se frustrar. Tipo, beleza, não me quis, vamos pra outra, vamos pra outra, vamos pra outra. Porque, tipo assim, se você não conseguir passar alguma coisa, tem algo melhor guardado pra você. É o que eu acho, tipo, era essa concepção que eu tinha, né? Massa, velho. Da hora, que massa. E o que que mudou a tua vida? Tipo assim, pensando na tua vida antes da mentoria e hoje em dia, assim, em comparação, tá um trabalho muito massa, uma startup da hora, ganhando bem. O que que mudou da tua vida? Ah, cara, acho que mudou tudo, velho. Tipo assim, hoje eu tenho uma liberdade, eu acho que essa parte da liberdade financeira é muito verdade, assim. Eu acho que depois da mentoria, que eu consegui trabalhar pra fora, você se sente mais valorizado, assim, sabe? Tipo assim, pô, agora eu trabalho pra fora, eu trabalho pra fora do Brasil, eu ganho uma moeda forte, eu comunico com outras pessoas, então eu participo de uma empresa internacional
internacional. Tipo assim, é muito mais da hora, velho. Tipo assim, hoje eu tenho a liberdade, tipo, pô, eu quero viajar, quero passar um mês em tal canto e quero trabalhar de lá. Pô, eu posso, tá ligado? Eu consigo fazer isso. Eu tive a possibilidade também de ajudar minha família, tipo, ajudar minha mãe e meu irmão. Isso aí pra mim, velho, é impagável, cara. Eu acho que a mentoria me ajudou muito nessa parte. Eu tive muito suporte nisso aí. Nossa, muito massa. Parabéns, velho. Do caralho. Eu fico muito feliz em ouvir isso, velho. E realmente muda, tipo assim, muda muito, né? Porque aqui no Brasil, às vezes, acho, às vezes presencial, ou às vezes é um emprego que, tipo, por mais que seja remoto, assim, trabalho de casa, mas você trabalha demais. Tipo, passa muito, muito tempo, muitas, muitas horas trabalhando e não consegue, tipo, viajar, passear. Às vezes não ganha bem o suficiente, aí, tipo, não consegue viajar. Ah, tipo, vou fazer uma viagem para um outro estado, para um outro local, para um outro país tipo, trabalhando para empresa lá de fora, que a gente falou, assim, traz tanto a liberdade de tempo, né, quanto a liberdade, tipo, geográfica, tipo, sair viajando e tal, quanto também de financeira, né, tipo, ganhar bem, permite com que você, tipo, consiga, tipo, bancar uma vida melhor pra você, pra sua família, né, e, tipo, é muito diferente, né, velho, é muito da hora, muito gratificante, velho. E pra encerrar, eu queria te perguntar só, na real, nem perguntar, mas eu queria que tu desse, tipo, dicas, insights para as pessoas que também, tipo assim, olham tu e vejam assim, caramba, velho, eu quero ter o que esse bicho tem, eu quero conseguir a mesma coisa que esse bicho conseguiu, assim, uma vaga lá fora, quero ser reconhecido na área de tecnologia, quero ganhar bem, quero não ficar preso no trabalho presencial, ou enfim, quero ser valorizado. Daria de dica, assim, para pessoas que querem trilhar esse mesmo caminho que tu trilhou? Cara, assim, primeiro você tem que ter certa constância, sabe? Constância é a chave disso, porque, tipo assim, tinha dias, obviamente, que eu não tinha vontade de aplicar, ou de estudar, ou de fazer qualquer coisa. Mas eu fazia, tipo, o mínimo que eu conseguia. Eu criava um cronograma e fazia, pô, eu tenho essa meta aqui. Então eu vou estudar isso hoje, vou aplicar isso. Vou estudar isso amanhã, vou aplicar isso. Então, ao longo do tempo, eu nunca me abalei. Obviamente, eu não tive dias muito bons e também tive dias melhores também. Mas eu nunca me abalei por isso. E eu acho que se você, tipo, quer atrás de algo, você estipula aquela meta e você vai fazendo o seu pouquinho a cada dia, cara. Eu acho que nesses 2 anos, eu sempre foquei muito nisso. Meu primeiro trabalho, eu ganhava R$ 10 por hora. Eu trabalhava 13 horas por dia. Então, eu trabalhava de domingo a domingo, 10 horas por dia para ganhar R$ 2.000. Hoje, tipo, nem se compara, tá ligado? E então, eu acho que você realmente tipo, tem que acreditar em você e tem que fazer o seu pouco de cada dia, velho. E com isso, eu acho que você chega até onde você quiser. É isso. Caralho, do caralho. Muito foda, velho. Parabéns demais, Igor. Muito, muito foda a história. Referência pra galera aí, velho. Porra, do cacete, velho. Meus parabéns, de verdade. Acho que tu foi mentorado com o menor tempo de experiência e conseguiu o maior, assim, resultado até então. Muito do caralho. Muito, muito foda. Eu fico muito feliz em ver tua evolução e ver tu crescendo. E é só o começo. Tipo assim, tem muito mais oportunidade lá pra tua frente, assim, para mais oportunidades pra virem. É muito. Tem toda a tua carreira pela frente e uma coisa massa de que quando a gente começa a trabalhar para empresa lá de fora, a gente não volta mais a trabalhar aqui no Brasil, né, velho? É, Tipo, com certeza. tu tava trabalhando antes lá e conseguiu esse segundo emprego e, tipo assim, daqui agora só quando tá crescendo, né? É Muito isso, foda. velho. É isso que eu quero. Eu quero crescer ainda mais, velho. Ao longo do tempo aí, até onde der, velho. Aí. Isso aí. Parabéns demais, Igor. Tamo junto. Obrigadão. Valeu. Tamo junto.